Em um vilarejo tranquilo da Inglaterra medieval, algo aconteceu que nunca deveria ter acontecido e que ninguém conseguiu explicar até hoje. Era um dia comum de trabalho nos campos quando moradores encontraram duas crianças sozinhas, próximas a uma cova aberta. Não estavam feridas, não choravam, apenas observavam o ambiente em silêncio. Mas havia algo nelas que fez todos pararem. A pele das duas crianças era completamente verde. Não um tom doentio ou machucado. Um verde uniforme, intenso, impossível de ignorar. Usavam roupas estranhas, feitas de um tecido que ninguém reconhecia. E quando tentaram falar, as palavras não faziam sentido. Não era inglês, não era latim, não era nenhuma língua conhecida na região. As crianças se recusavam a comer qualquer coisa oferecida. Pão, frutas, carne, tudo era rejeitado. Permaneciam assustadas, agarradas uma à outra, reagindo com medo a qualquer tentativa de aproximação. Até que dias depois, aceitaram apenas uma coisa: feijões verdes crus. Foi o suficiente para mantê-las vivas. Com o passar das semanas, algo ainda mais estranho aconteceu. As crianças começaram a se adaptar. Aprenderam algumas palavras, entenderam gestos, mas nunca conseguiram explicar de onde vinham. Apenas repetiam a mesma ideia, sempre confusa, sempre fragmentada. Diziam ter vindo de um lugar onde não existia sol, um mundo envolto em penumbra constante. Segundo elas, todos lá eram como elas. Todos tinham a pele verde. Os moradores tentaram encontrar respostas racionais. Pensaram em doenças, desnutrição, intoxicação. Mas nada explicava a cor da pele, a língua desconhecida ou as histórias sobre um mundo subterrâneo separado do nosso por um rio invisível. Com o tempo, uma das crianças adoeceu e não resistiu. A outra sobreviveu. E foi quando algo ainda mais perturbador começou a acontecer. A cor verde começou a desaparecer. E à medida que sua pele voltava ao normal, as perguntas só aumentavam. Porque se aquelas crianças realmente vieram de um lugar diferente, o que exatamente havia mudado nelas? E mais importante, por que elas apareceram ali? Com o tempo, o caso deixou de ser apenas um relato estranho contado por camponeses e passou a chamar a atenção de cronistas da época. Diferente de outras histórias medievais, essa não foi registrada apenas uma vez. Ela aparece em documentos distintos, escritos por autores diferentes, em períodos próximos, e todos descrevem os mesmos detalhes inquietantes. As crianças foram levadas para viver sob os cuidados de autoridades locais. Com paciência, a sobrevivente começou a aprender a língua, e aos poucos passou a explicar de onde dizia ter vindo. Suas palavras eram simples, mas o conteúdo era perturbador. Ela afirmava que vivia em uma terra onde o sol nunca aparecia, um lugar sempre envolto em uma espécie de crepúsculo permanente. Não era noite completa, nem dia, apenas uma luz fraca, constante. Lá, segundo ela, todas as pessoas tinham a pele verde, e isso era normal. Não havia estranhamento, não havia diferença. Ela contou que, em certo momento, ouviu um som alto como sinos. Depois tudo ficou confuso. Disse que atravessou algo parecido com um túnel ou passagem, seguindo o som. E então, de repente, a luz mudou. O ar ficou diferente. E elas estavam ali, em um mundo que não reconheciam. Os moradores tentaram interpretar o relato da forma mais racional possível. Alguns sugeriram que as crianças vinham de uma região isolada, onde uma combinação de dieta pobre e condições ambientais extremas teria causado a coloração da pele. Outros acreditaram que fossem estrangeiras perdidas, vítimas de guerra ou migração. Mas essas explicações começavam a falhar quando confrontadas com os detalhes. A língua falada por elas não se parecia com nenhum dialeto conhecido. As roupas não correspondiam a nenhuma cultura próxima. E a descrição daquele mundo sem sol não batia com nenhuma região mapeada na época, nem mesmo terras distantes conhecidas pelos comerciantes. Além disso, havia o comportamento. As crianças não demonstravam curiosidade pelo vilarejo, não exploravam, não se afastavam, agiam como quem foi arrancado de um lugar familiar e jogado em algo completamente errado. Quando a menina começou a se adaptar à alimentação local,
Sua pele perdeu gradualmente o tom verde. Sua saúde melhorou. Mas algo também se perdeu nesse processo. Com o passar do tempo, suas memórias daquele lugar ficaram confusas. As descrições perderam clareza. Os detalhes começaram a desaparecer. Como se o próprio contato com o nosso mundo estivesse apagando algo. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se aquelas crianças realmente vieram de um lugar diferente, por quanto tempo alguém consegue permanecer aqui antes de deixar de lembrar de onde veio? Talvez o que mais assuste nessa história não seja a origem das crianças, mas o fato de que, com o tempo, até elas mesmas passaram a esquecer. Com o passar dos séculos, a história das crianças verdes de Woolpit deixou de ser apenas um relato curioso da Idade Média e passou a ocupar um espaço desconfortável entre lenda, folclore e algo que ninguém conseguiu classificar com segurança. Não porque faltem teorias, mas porque todas parecem incompletas. Alguns estudiosos modernos defendem que as crianças poderiam ter sofrido de uma condição rara causada por desnutrição extrema, capaz de alterar temporariamente a coloração da pele. Outros acreditam que fossem órfãs estrangeiras, isoladas culturalmente, que criaram uma narrativa para tentar explicar o trauma de terem sido arrancadas de seu lugar de origem. Mas essas hipóteses não explicam tudo. Elas não explicam a língua desconhecida. Não explicam as roupas que não correspondiam a nenhuma região próxima. Não explicam a descrição insistente de um mundo sem sol, separado do nosso por uma fronteira invisível. Há também quem interprete o caso como algo simbólico. Uma metáfora sobre crianças deslocadas por conflitos, fome ou migração forçada. Um retrato de como o outro sempre foi visto como estranho, quase inumano ao longo da história. Mas mesmo essa leitura falha em responder por que os registros da época trataram o caso com tanta seriedade, sem tom de fábula ou exagero. O mais inquietante é o que aconteceu com a única criança que sobreviveu. À medida que sua pele perdeu o tom verde, sua história também perdeu forma. Os detalhes daquele lugar desapareceram. As memórias se dissolveram. E com o tempo ela passou a viver como qualquer outra pessoa daquele vilarejo. Como se o mundo de onde dizia ter vindo nunca tivesse existido. Como se a adaptação tivesse um preço. Talvez a história das crianças verdes não seja sobre um lugar oculto ou um mundo subterrâneo. Talvez seja sobre fronteiras que não deveriam ser cruzadas. Ou sobre o que acontece quando alguém atravessa para um lugar onde não pertence. Porque no fim, não sabemos de onde aquelas crianças vieram. Não sabemos como chegaram ali. E não sabemos por que apenas uma conseguiu ficar. Mas sabemos de uma coisa. Algo trouxe aquelas crianças até o nosso mundo. E o nosso mundo fez questão de apagá-las. Pouco a pouco. Talvez por isso a história ainda seja contada. Não como um aviso sobre o passado, mas como um lembrete silencioso de que nem todos os lugares querem ser encontrados. E nem todos os visitantes conseguem voltar.